Olá, meus amigos do curso de Direito, tudo bem? Eu sou o professor João, sou professor da disciplina de Filosofia do Direito 2, né? E quero desejar hoje a todos vocês um dia muito abençoado, uma noite muito abençoada, uma semana de muito sucesso, de muita paz, de muita alegria e de muito trabalho. Nós vamos iniciar hoje, dentro do campo, assim, previsto pela nossa ementa, nós vamos entrar num campo novo, num olhar novo, numa perspectiva nova, nessa nova epistemologia que, no meu entender, é uma das mais complexas, ela é uma das mais pontuais, ela é uma das mais, eu diria assim, amplas para a compreensão da própria história da ciência, para a própria história da ciência do direito, para a compreensão da própria epistemologia do direito, da própria hermenêutica do direito, e eu diria assim, um novo viés, como a gente sempre fala, tenho falado para vocês assim repetidamente, um novo viés de compreensão do próprio direito. São olhares. Eu creio que o pensador do direito, o aluno de direito, ele precisa de muitos olhares. Não olhares meramente subjetivos, não olhares meramente assim, se eu não gosto de um, eu gosto de outro. Não é uma questão subjetiva, mas são vários olhares de perspectiva científica que nos levam a uma análise ou uma tentativa de compreensão daquilo que se chama o fenômeno do direito. E essa epistemologia, ela foi proposta, é muito curiosa, ela é uma proposta feita pelo grande pensador Edmund Husserl, e ela tem assim o seu auge no final do século XVIII, início do século XIX, todas as discussões, já vimos também assim, todas as discussões apresentadas nesse período, que é um período assim bastante emblemático, quando o Círculo de Viena, ele propõe como característica da própria ciência ou para a ciência, aquele olhar radical, aquele olhar contundente, simplesmente colocando a ciência positiva como único parâmetro de compreensão da própria ciência. O Círculo de Viena traz à tona assim, aquela elucidação, aquela exacerbação do pensamento kantiano, daquele pensamento meramente estatístico, matemático, meramente lógico, aquele pensamento de exigência de comprobabilidade estatística, matemática, de comprobabilidade laboratorial. E nesse viés, assim, bastante crítico, coloca simplesmente ciência como aquilo que é passível de verificabilidade laboratorial, de comprobabilidade laboratorial, numa visão assim bastante reducionista. E Husserl faz uma crítica, ele faz uma crítica, e ao apresentar essa crítica, ele propõe um novo olhar, ele faz uma nova proposta, ele apresenta uma nova caracterização, e por isso é uma epistemologia, uma nova caracterização para a compreensão da ciência. E essa nova caracterização, essa nova epistemologia, ele diz que ela recebe o nome, no pensar de Husserl, o nome de fenomenologia. Ou, a gente já diria assim, o estudo dos fenômenos. Não fenômenos psíquicos, não fenômenos paranormais, que talvez poderia levar assim a uma falsa interpretação, mas
Husserl diz que o pensador, ele tem que compreender todos os fenômenos que advêm para quem pensa e aquilo que é gerado pela intenção de consciência na compreensão desses fenômenos. E Husserl, ele é muito ousado. Ele busca, ele quer, ele tenta encontrar, principalmente na sua obra, A Crise da Humanidade Europeia e a Fenomenologia, ele tenta encontrar, assim, fazendo um contraponto às questões do positivismo, um fundamento absolutamente evidente para a compreensão das ciências, em contraponto ao próprio positivismo. Husserl dizia assim que era preciso uma teoria de conhecimento, mas uma teoria de conhecimento que trouxesse uma elucidação do conhecer. Então veja, para a ciência positiva, só era conhecimento aquilo que era comprovado. E Husserl diz, mas será? Desculpe. Era preciso ir à busca dos fundamentos desse conhecimento, isto é, ir até além, não simplesmente pegar aquilo que está pronto, aquilo que um grupo de cientistas fizeram e diz, não, é preciso ir além. E ele realmente, quando ele propõe a fenomenologia como epistemologia, ele propõe um novo método. Ele propõe uma nova orientação. E, na verdade, assim, ele quer compreender a essência do conhecimento. E vocês vão ver depois como isso tem a ver com o direito. E aí a gente poderia fazer assim. A grande pergunta é de Husserl. Qual é o grande objetivo? Como é que nós compreendemos o mundo em que nós vivemos, e o sujeito que faz a relação com esse mundo? E ele tem uma expressão assim muito bacana que ele diz assim que nós precisamos voltar às coisas mesmas, voltar ao mundo da vida, ao mundo da experiência. Então, Husserl diz que o homem da ciência, ele precisa ter essa percepção dos fenômenos da ciência. Repito, talvez abstraindo tudo aquilo que a ciência já conseguiu. E Husserl diz que a fenomenologia, ela veio para denunciar o distanciamento entre o mundo da vida e o mundo da ciência. Era preciso resgatar a noção de que o mundo científico, no pensamento dele, é secundário, olhe, e ele é produzido a partir da própria compreensão subjetiva dos cientistas. E aí ele vai dizer assim que o real não é um mundo visto pelos olhos da ciência, mas aquilo que eu experiencio, aquilo que eu vivo, é aquilo que eu percebo, é o fenômeno que eu identifico. Claro que ele é óbvio, por favor, também a gente não vai ser ingênuo que Husserl esteja fazendo assim uma crítica à atividade científica propriamente dita, mas ele faz uma crítica à ideia de que o sentido de mundo ou do mundo é dado apenas pela ciência. Tudo aquilo que é pronto é apenas ciência. Ele diz, não, repito, não é que ele coloca essencialmente em crise ou em xeque a atividade da ciência, mas ele diz assim que, será que é tudo isso?
E, e ele faz assim algumas objeções a esse posicionamento postural da própria ciência. O que a ciência, pergunta Russell assim, o que ela entende de humanidade? O que ela entende do homem? O que ela entende das questões essenciais do homem? O que ela entende do modo de ser do homem? Das experiências vividas e vivenciadas que eu tenho. E às vezes aquela experiência que eu e o mundo, parece assim, eu tenho um mundo que a ciência me dá e um mundo que a experiência me traz. E você fala assim, mas como compreender isso? Então, qual é a proposta da fenomenologia? O que Husserl diz? Que a fenomenologia ela tem como objetivo, dentro do campo da ciência, fazer com que nós reaprendamos a ver o mundo tal como ele nos aparece, mas tal como ele é. Repito, atenção para as questões subjetivas. Ele fala que nós precisamos ter assim essa experiência do real. Sabe assim, deixar e fazer ver por si mesmo aquilo que se mostra tal como se mostra a partir de si mesmo, isto é, da forma como eu vejo. Isto é, não é abandonar as descobertas científicas, mas de redescobrir um mundo sem vestimentas teórico-científicas. E aqui entra o primeiro conceito da fenomenologia, que é aquela redução que Husserl diz, chamado eidética ou eidos. Isto é, para Husserl, a compreensão das ciências nada mais é do que a experiência que eu tenho dela. Repito, é aquela experiência que eu faço com a ciência, desvestidas, por isso ele diz que é uma experiência eidética, desvestida de qualquer roupagem já pré-feita, pré-fabricada, pré-elaborada pela ciência. E Husserl diz que a fenomenologia ela busca descontaminar o mundo da vida dos resultados científicos que implantaram uma concepção básica em todos nós. Ele diz assim que a ciência meio que formatou o modo de ser, o modo de pensar, o modo de agir das pessoas, dando a elas algo pronto, algo acabado. E ele diz assim que essa pré-concepção básica é de que tudo está explicado cientificamente. E ele diz que o mundo científico é apenas uma possibilidade, um simples modo de compreensão do mundo. E detalhe, o problema desta pré-concepção é de que ela é um solo comum a muitos indivíduos, o que promove o não questionamento do modo de interpretar o mundo. Quer dizer, a ciência disse que era assim e todos aceitam. Não existe, Husserl fala muito assim, parece um questionamento dessa questão postural da própria ciência. Husserl diz que aceitar tudo pronto, acabado, cientificamente pronto, ele diz que é deixar o homem mergulhado numa tese geral do mundo, numa fé
e ele usa até esse conceito, numa fé ingênua na realidade do mundo, tal como eu o percebo, ou em outras palavras, você tem a impressão de que não existe uma crítica, é uma aceitação de tese, está pronto, está acabado, e é assim. E ele diz, não. Eu preciso perceber em relação à ciência, através da minha experiência, aquilo que, ele diz, o mundo me apresenta, aquilo que eu percebo. E mais um pouquinho ainda, ele diz que você aceitar tudo isso é quase você colocar-se numa crítica a isso que está pronto, acabado. Ele diz assim que se você quer ter essa percepção real de mundo, essa percepção real da ciência, ele fala, ele tem até uma expressão muito bacana assim que a verdadeira compreensão da ciência é aquela concepção do mundo como se fosse uma perspectiva de senso comum. Ele coloca-se assim, de que forma, quase um doxa, né? uma opinião, uma concepção subjetiva. Ele fala assim que o homem cientista, ele também tem que ser o homem da rua, aquele homem que percebe as coisas, os fenômenos, o real. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer assim, que é aquele que vai diante desse fenômeno, ele vai começar a fazer o questionamento. Por quê? É aquele voltar lá para aquele princípio original da ciência, da indagação básica. E Husserl parece assim que ele fica descontente com essa postura pronta, acabada do mundo científico. Ele diz assim que parece que ele gerou esse radicalismo positivo, uma desconstituição do sujeito na sua relação com o mundo. Parece que deu para o sujeito algo muito pronto, muito acabado, muito engessado. Por isso que, o que ele pretende? O que ele pretende? Com a fenomenologia. Ele diz assim que a fenomenologia tem como objetivo a tentativa de tirar o homem de sua atitude natural. De que forma? Husserl diz que o homem cientista ele tem que reconhecer-se como constituinte do mundo que lhe aparece. Isto é, qual é o fenômeno que eu vejo? De que forma eu vejo? E aí ele perguntaria, e se pergunta assim, mas qual o método que promove o reconhecimento dessa consciência de mundo, dessa consciência do fenômeno? Assim, qual seria o método para compreender essa redução eidética? De que forma a gente superaria essa atitude natural para compreender as coisas tais quais elas são? E aí ele diz assim que é nesse momento que aparece o papel da fenomenologia ou da redução fenomenológica. E aí ele diz assim, mas o que é essa redução eidética ou fenomenológica? Primeiro, o homem, o pensador, ele precisa tomar consciência da reflexão e colocar a reflexão
em questão. Isso quer dizer, ele diz que quando eu coloco em consciência a minha reflexão, eu me coloco numa postura que ele usa o conceito assim, eu vou suspender o meu pensamento, eu não vou negar, eu não vou afirmar, mas simplesmente eu vou entrar na realidade tal qual ela é. Então ele diz que isso e aí o conceito dele é o epoqué, isto é aquela realidade existencial naquele momento ao qual o cientista, o pensador, se dá conta. E ele diria assim que esse epoqué é aquela experiência original. Ele fala assim que você precisa estar despojado da contaminação do mundo científico, isto é, colocar entre parênteses as teses cognitivas que já foram utilizadas e entrar num trabalho de reflexão. Você, como pensador. Mais ainda, a grande chamada dele, e talvez vocês estão perguntando assim, mas professor, aonde a gente vai colocar isso no direito? Ele diz assim, o regressar às coisas mesmos. É quase aquele cogito de Descartes, o sujeito que pensa, aquela ideia, aquela experiência do mundo vivido e vivenciado. Husserl diz assim que a grande sacada da fenomenologia é encontrar aquilo que é óbvio na existência do mundo. O que é este óbvio? É aquele ego em sua expressão mais original quando ele faz a experiência. Nós diríamos assim, é aquele pensador primitivo, é aquele pensador que coloca-se assim, sou eu que originariamente estou vendo o fenômeno, desprovido de qualquer juízo e qualquer valor. Mas aí percebe, nessa redução, nesse epoqué, nessa redução fenomenológica, Husserl diz assim que é aquele fenômeno que eu vivo, que eu experimento e que eu abstraio, que eu tiro de qualquer ideias pré-concebidas cientificamente. E aí que ele chega na compreensão daquilo que é o fenômeno. Mais ainda, Husserl diz que essa redução fenomenológica, claro, ela não põe em dúvidas o ser dos objetos, não é assim aquele crer, não crer subjetivo. Mas, e aqui está o detalhe, mas os atributos desse objeto que me faz perceber naquele momento a experiência de mundo que eu estou vivendo. É aquilo que é percebido onticamente pela natureza do homem, por aquela atitude natural do homem, como realidade para a nossa consciência. Não é um ponto de vista cético, não é um ponto de vista de descrença, mas essa redução, essa epoqué,
ela nos proíbe qualquer julgamento a respeito do mundo. Isto é quando eu olho para aquela experiência como conhecimento que efetivamente existe e a partir daí entra a subjetividade. Se você perguntar assim, não, professor, não parece meio subjetivo essa visão de Husserl? Não parece meio reducionista, meio simplório, meio simplista? Talvez num primeiro olhar poderia até aparecer. Mas Husserl coloca a grande sacada: desvencilhar-se de tudo aquilo que está pronto. Muito bem. Aí alguém de vocês perguntaria, professor Fracasso, onde se aplica isso no direito? Onde se aplica isso ao uso das normas? Onde se aplica isso ao direito positivo? Talvez até a resposta se torne simples. E quando já outras vezes falei para vocês que um operador do direito, ele não pode fundamentar a sua prática trabalhista, a sua prática em relação ao direito, fundamentado numa única fonte. Então, o que Husserl vai dizer? Quando você perceber um fenômeno, um fato, quando você perceber uma situação que vai ser objeto do teu estudo, ou se quisermos, vai ser objeto da tua peça jurídica, ele diz assim: abstraia, faça um epoqué, isto é, olhe o fato, observe o fato, não faça julgamentos do fato, observe os atributos primeiro do fato, para depois entrar na subjetividade do fato, para a compreensão posterior do fato. Eu creio que aqui a gente evitaria muitos erros, muitos equívocos, talvez erros gravíssimos de compreensão de motivações do porquê atos de um sujeito, talvez num primeiro momento, numa visão positivada, seria já resultado pronto e acabado. E Husserl diz: não. Olhe o fato, perceba o fato. Tente, assim, abstrair, não julgue, olhe. Tente buscar a compreensão ampla deste fato. Perceba o fenômeno, tudo aquilo que envolve as razões, as motivações que levaram o sujeito a agir ou não agir daquela maneira. E a partir daí, faça a construção da tua peça jurídica. Ok, meus queridos? Desejo a todos uma boa semana, desejo a todos muito sucesso. Qualquer dúvida, qualquer situação, qualquer esclarecimento, estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Até mais.